Bem-vindos! Hoje é dia 5 de dezembro, quarta-feira, e esse é o episódio 82 do podcast Procurando Oz. Hoje a gente fala de divulgação científica. De novo. De novo sim, mas com um plus. A gente tem um convidado hoje. E a gente fala como o Carl Sagan mudou a vida dessa pessoa. Tudo isso e muito mais no episódio de hoje do podcast Procurando Oz. Boa noite, meus queridos. Eu tô aqui com o meu querido amigo Bruno. Fala, galera! Que está muito feliz hoje. Quem não está vendo o vídeo não vai conseguir ver a cara de feliz dele hoje. Estou aqui com o Fábio Pedrucci. Oh, belezura. Conhecido como Bunda. Bunda. Então, eu não falei o apelido porque hoje tem mais uma pessoa aqui com a gente. Que é o Reinaldo, cujo apelido é Buda. Sem N. Tudo bom com o senhor? Tudo jóia. Vamos que vamos. Então tá bom. Então hoje nós temos 4 para causar aqui. Causar porque as pessoas estão loucas usando efeitos sonoros. Eu vou colocar Eu não posso nem pôr o Bruno no mundo hoje. Porque eu não sou o host dessa porcaria hoje. Quem tá gravando isso aqui eu tenho poder. Bruno. Você tem o poder. Se por um acaso esse podcast nunca atingir a população brasileira e nunca levar ciência para as pessoas, a culpa é sua hoje. Véi, ó, qual foi a primeira coisa que eu falei quando eu entrei na conferência aqui, véi? Eu não quero fazer com o Bruno. Volt Kick, véi. Volt Kick. Volt Kick. Buda, você tá aqui hoje por uma razão especial, cara. Você tá aqui hoje porque você... A gente vai fazer um teste em você que a gente vai expulsar o Bruno. Você tá aqui hoje procurando novos candidatos. Você tá aqui hoje porque você tá trilhando É o segundo Bruno, é verdade. Você tá aqui hoje porque você tá trilhando um caminho parecido com o que eu trilhei, com o que o Bunda trilhou e com o que o Bruno trilhou, que foi conhecer ciência na escola, conhecer ciência na faculdade, mas se apaixonar por ciência através do Carl Sagan. Eu imagino que os três aqui passaram por essa etapa. Eu já falei pra vocês que eu só tive a Bíblia como livro. Além do e continuo tendo. Bruno, só. Que é o nosso... o Bruno, ele é o lado religioso da discussão. Eu represento o lado comum. Palavra de Deus. É consultor que fala, velho. Qual foi o primeiro livro aí que você teve contato do Sagan? Um Mundo Assombrado por Demônios. Esse foi o primeiro livro que eu li do Sagan também. A ciência vista como uma vela no escuro. A indicação foi do Foz, inclusive, né? Me indicou num papo informal no Facebook e eu fui lá, comprei. E agora estou lendo. E... Putz, é sensacional, né, cara? Baixei no torrent. Isso. O que as palavras desse maconheiro que não sabia nada da vida aí mudaram pra você? Isso, né? Maconheiro. Companheiro, então, estudante. Araponga. Aí... Bom, você usou maconha, se isso é relevante pra... Eu sei, eu não tô zoando. Mas enfim, safado, velho. Assim, basicamente... É que existem algumas coisas... Na verdade, tudo começou com um pensamento que eu tive separado, que não tinha nada a ver com o livro, mas tinha a ver... Na verdade, eu tava pirando, vendo os episódios do podcast, né, do Procurando Oz, e fiquei pensando, mano, esses caras acho que devem ser o primeiro grupo no Brasil de amigos que fazem um podcast relacionado à divulgação científica. Isso é muito importante, cara. E daí veio toda a coisa de falar com vocês, né, meu? É importante, só que eu procurei nos outros podcasts antigos, não tem todos, não tem desde o primeiro, né, no YouTube. E não tem nenhuma temática falando sobre por que é importante divulgar a ciência, assim. Então, forma... é o que a gente já conversou, né? Esse assunto, ele é recorrente, ele tá espalhado no meio, mas de fato a gente nunca centralizou, assim, um episódio só, porque que seria importante fazer divulgação de ciência de um jeito
mais descontraído e de um jeito não acadêmico, assim, né? Não e de um jeito local, divulgar... né? E de um é uma jeito coisa local. que o Sagan ele fala no livro. Eu ainda lembro bem desse trecho, quando ele fala que é importante sim ter órgãos grandes e de abrangência nacional para estimular a divulgação de ciência e jornais grandes para fazer isso também, mas ao mesmo tempo é tão importante quanto ter o nível local. E ele no livro ele comenta sobre as escolas que ele ajudou e bibliotecas que ele ajudou e melhorou e estimulou da cidade dele, né, coisas locais e da cidade da mulher dele e como eles foram melhorando isso e tornando isso melhor nesse nível, né, e que faz também muita diferença, que é uma coisa de baixo para cima, que a galera vai se associando melhor com isso, né? Vai se vinculando, você se vincula melhor com as pessoas que você já conhece, né? Você se vincula melhor com o Bruno, com o Foz e com o Bunda do que com um cara que tá na TV falando. Mesmo um cara bom, mesmo que seja o Bickman, né? São duas formas, são dois ângulos diferentes de você gostar e se aproximar desses assuntos de ciência e de senso crítico. É pelo seus amigos, camaradas que estão fazendo um bagulho, um podcast, alguma coisa assim, menos profissional e muito menos formal, e também o outro lado, que é aquela coisa, rede nacional, o Cosmos, né, do Sagan, que ele gravou, né, coisas grandes, que também são importantes. E caindo no risco aqui de ser repetitivo, a gente falou isso num outro episódio também, é especialmente importante, acho que esse episódio que a gente está fazendo hoje é bem importante nesse sentido, porque a gente tem uma barreira... Já tem uma barreira inicial com o assunto, né? Não é o tipo de assunto que as pessoas exploram por vontade própria, assim. Mas além disso, o meio que a gente optou por usar não é um meio difundido no Brasil, né? O brasileiro de classe média não tem o hábito de ouvir podcast, por exemplo. Não tem o hábito de botar um programa de rádio no bolso e escutar, que é isso, né? Podcast é um programa de rádio, às vezes ao vivo, às vezes não ao vivo. E esse costume não existe, a galera não gosta disso, não tem contato, ou nunca... Né, a etapa de inclusão digital, onde isso iria acontecer, passou, eu acho que já passou, e as pessoas não entraram nesse barco, assim, eu não vejo isso virando moda aqui, eu acho que o que vai acabar pegando são outros meios, tipo o YouTube, por exemplo, que foi quando a gente decidiu passar o podcast de só áudio, que a gente fazia antes, para um formato com vídeo também, para tentar chegar num nicho, né? Que a gente partiu de ideia pro vídeo no YouTube, a gente começou por aquela galera que tava começando a fazer sucesso no Brasil, que grava canais de YouTube, aquele cara... Vlog, né? Gente reclamando, de um modo geral, assim. Aquele cara, qual que é o nome dele? Exato, né? Pô, eu não queria falar o Vesgo. Oi de Petrópolis. Isso! Serve também. Não, o PC Siqueira. PC Siqueira. PC Siqueira. Não, então, só um comentário. O Bruno mesmo tinha falado num dos podcasts uma coisa que tipo, pra mim chamou muito a atenção, mas que deve ter passado batido pra muita gente. Eu lembro de uma frase, assim, porque artigo científico tem os piores nomes mais boring do universo. Tem mesmo. Cara, é mesmo, cara. Cada vez mais, aliás. Quando você conhece um pouquinho... Eles eram mais criativos antes. Sim. Mas quando você conhece um pouquinho do assunto, o bagulho te chama, ele te busca, ele te prende, né? Então, mas é a manchete, né? Cai no outro assunto que a gente falou no outro episódio, né? É a manchete, e a manchete é o segredo é a alma do negócio, né? E, cara, eu posso... divulgação... Né? Fala aí, Bunda. Dar um exemplo aqui a respeito disso. Exatamente o que o Buda falou, é um problema que a gente está vivenciando agora lá no PET da educação, da engenharia de computação, que é o seguinte: a gente quer fazer mini curso, né, para divulgar o nosso curso, nosso trabalho lá, a gente quer preparar um monte de coisa. Sim. Deixa o Tosh ficar sabendo. Explica o que é o PET aí pra galera que não conhece. O que é o PET? O PET é o projeto de educação tutorial, que é uma forma dos alunos desenvolverem atividades de extensão, né, fora da grade curricular,
para aprendizagem e para prestação de serviço em geral para o curso e para a galera que seria atendida pela universidade. Então é de interesse pesquisar coisas bacanas que possam ser revertidas para o uso da galera. É interessante dar curso de graça, sabe? Mini cursos e tal. E é justamente nesse aspecto que a gente está tendo a gente foi avaliar o que foi feito no passado, porque que os mini cursos sempre tinha pouca gente, sabe? Tirando eventos assim maiores, nunca atraiu uma galera assim, né? Aí eu tava sentado assim, os caras foram falar, por exemplo, né? Estudos relacionados a algoritmos de redes neurais aplicados à inteligência artificial usando computadores com arquitetura von Neumann. Véi. Tipo assim, eu pirei aqui, mas chance zero da galera pirar. E o bunda caiu. Caiu, Deixou a frase dele e saiu fora já. Não, mas assim, enquanto a gente espera o bunda voltar, a gente prossegue. Eu concordo, cara. Realmente é bem fora do... Bom, mas não é o propósito, né? O propósito do título de um artigo científico não é atrair gente pra ler ele, ou tô errado. O propósito do título é passar informação só, né? Sim, concordo, Foz. É que tem limites pra isso, né? Tem limites pro quanto você pode ser chato, mesmo dentro do mundo acadêmico. É que dentro da ciência e a parte de divulgação de ciência são mundos diferentes, né? Por isso que existem jornalistas... Você tá aqui, bunda. Ah, tá. Não, é que aqui apareceu um aviso que tá desconectado meu microfone. Não, adoro. Não tá. Por isso que tem jornalistas que eles existem para fazer a ponte entre a ciência e o resto, né? A ciência realmente tem uma linguagem, uma coisa às vezes muito técnica, e técnica às vezes, por muitas vezes é técnica por motivos bons, porque às vezes usar um termo técnico resume uma frase inteira que você teria que falar toda hora, né? Mas algumas vezes passa do limite. Mas acho que a gente tem muito mais chatice em títulos do que a gente deveria ter dentro da ciência. Uhum. Mas vamos voltar à divulgação em si. Então, aí uma das soluções que a gente pensou para isso, além de tentar procurar temas mais voltados a um público maior, né? Coisas mais genéricas, assim, que atrai bastante a galera, né? Tipo, desenvolvimento web, programação de jogos, coisas assim, né? Que são atrativos para um público bem maior. A gente vai estar pensando em chamar um amigo meu, inclusive, Nadir, que ele é dono de uma agência de publicidade. Chama Nadir Alves. Não, eu já ouvi ele histórias. Então, e a gente vai pedir uns toques para ele dar um curso pra gente de como vender o nosso peixe, sabe? Como tentar chegar no público, tipo, com uma linguagem que vai mostrar que a gente sabe que é uma coisa envolvendo a computação em geral, mas que não seja esse bagulho que o cara vai ler e nem o cara da computação vai querer ir. Uhum. Buda, o que você acha que deveria ser incluído, mudado, alterado ou retirado do formato que a gente faz do podcast hoje para tentar atrair mais, assim, para fazer as pessoas olharem e falarem, nossa, que coisa legal, quero ver mais isso aí. Então, cara... Além de tirar o Primeiro Bruno daqui. Colocar mais sons, né? Mais barulhinhos. Então, eu acho que o povo aprova. Deixar de ofender os avós também. Sim. Deixa o povo falar, velho. O povo tá falando primeiro. É que, infelizmente, na verdade, isso cai numa coisa que eu tava pensando esses dias também, né? Tipo, eu acho que conhecer é uma coisa viciante, velho. Mesmo. E seja em qual área. E esse é o problema, né? Tipo, tem gente que perde, sei lá, horas lendo review de novela, cara. E é conhecimento, querendo ou não, né? O cara fica o tempo todo lá lendo só isso. Então, Big Brother, perde o dia inteiro tentando descobrir a vida do maluco. E a gente mesmo, sei lá, velho, a gente pira em outras coisas, né?
eu não sei se a culpa é do formato, acho que não tem nada a ver com o formato. Eu particularmente gosto muito, e esse é o problema, porque eu não vou uma resposta pra vocês pra falar, muda isso, tira isso, coloca aquilo. Mas, sei lá, eu acho que é isso. Ele tá com medo de falar só. Ele tá pensando assim, não, nossa, medinho, medinho nada. Ele tá querendo fingir que ele tem medo, mas eu fiquei sabendo que o Buda é o maior encrenqueiro desde que ele começou a ouvir o tal do Sagan, que ele começou a ouvir as tais das palavrinhas mágicas do homem da ciência, que agora ele quer arranjar confusão com todo mundo. Procede que a gente fica agressivo? Procede. Tem um... Eu não sei, né? Isso veio também na época do lance que eu descobri as tais das falácias lógicas, né? Coisa de argumentação. Também graças ao Fozzy. E sei lá, É um mau elemento, né? Esse Fozzy... A gente fica querendo... Esse Fozzy é um mau elemento, né, cara? Fica querendo, sei lá, cara, botar à prova tudo que é tipo de argumentação. Eu sempre gostei de discutir na minha vida. Todo mundo sempre falou que eu era ultra teimoso e... Tipo, o bagulho piorou, eu acho. O que é bom. Não é. O que é bom. Então, não é isso. Eu acho que não é. Sim, eu concordo que é bom, mas não é isso, cara. Não é que piorou. É que eu acho que quando a gente não conhece muito formas, as apresentações científicas e as ideias, as teorias e como as filosofias, como a gente acha que as coisas funcionam na realidade, quando a gente não conhece, a gente está mais aberto a aceitar outras ideias como tendo peso igual, ou como tendo valor parecido, ou como tendo assim, essa ideia merece o mesmo espaço que essa daqui. Assim, um exemplo bem besta, sei lá, quando você não entende como a gravidade funciona e acha que unicórnios existem, você coloca unicórnios e a gravidade com o mesmo peso de merecer atenção. De Ou merecer... criacionismo e evolução, né? Outro exemplo. E quando você começa a estudar, quando você tem contato, inclusive com gente que está acostumada a confrontar essas ideias e já tem assim, os mecanismos prontos para te mostrar onde que estão os problemas daquelas ideias, você fica intolerante no sentido de que aquilo perde valor para você. Então, quando você olha alguém que estava naquela outra etapa de achar que tudo valia, parece absurdo, né? Parece absurdo você pensar, velho, o que você tá fazendo? Por que você tá passando isso para frente? Porque isso irrita muito hoje, porque a gente vive numa realidade de rede social que não existia alguns anos atrás, onde a pessoa não só onde a pessoa não só acredita ou segue algumas coisas, mas ela passa pra frente e assim, isso é bom, cara. Passar pra frente e disseminar ideias é excelente. Eu acho que é o cenário mais fértil possível, onde grandes ideias vão surgir. Porque mas tem esse outro lado, né? E mesmo pras ruins, né? Porque coloca pelo menos elas a teste com outras ideias. Coloca também... teste. Porque coloca, por exemplo, a galera... Coloca eu, que eu fico médio. Que não faria nada, coloca eles a teste com o Buda, por exemplo. Que aí faz o Buda ir atrás deles. O Buda ir atrás deles pra arregaçar. Você tem arregaçado, galera, aí, Buda? Tenho, velho. Conte-nos mais sobre isso. Teve um cara, né, não vou falar nome, mas enfim. Por favor, né? É amigo a gente de um já amigo vai meu. quase preso. A gente vai preso quase toda semana aqui, porque o Bunda insiste em citar um austríaco. E daí? Não. Então, Foi e reprovado. assim, basicamente, esse cara entrava em todos os posts desse amigo meu. Esse eu posso falar, é o Cepa, né? Esse cara entrava em todos os posts do Cepa com conteúdo religioso, ou sei lá o que, e ficava arregaçando. E no final das contas que o Cepa sempre acabava dobrando ou ficando quieto, ou alguma coisa assim, porque aparentemente o argumento do cara é ultra bem construído, sabe? Aparentemente, pra quem não conhece. Mas, mano, você pega todo tipo de sujeira. Nossa, cara, é umas sujeiras assim que são impressionantes mesmo do cara. Esse em específico é muito difícil de você identificar onde tá o erro do discurso dele. Você para e lê o negócio e você fica tipo, mano, aonde? Né? Não é absurdo, mas você fica ainda tipo, cadê? Fica com uma pulga atrás da orelha ainda, né? Você fica atento
perceber tal erro aqui, tal lógica errada ali, é meio complicado. É o tipo mais foda mesmo. É. É o cara que conhece muito, mas que tá errado. E tá... que o cara não tem poder de discernimento, mas ele conhece muito. Então ele consegue colocar de uma forma muito bonita, né? O cara é erudito que escreve bonitinho, parece que faz tudo sentido. Mano, ele cita Sócrates, cita filosofia, cita tudo, cara. É impressionante, mano. Conhecemos bem o tipo. Aí você junta isso. É o mais legal. Aí você junta isso com uma característica já meio inata das pessoas, ou pelo menos das pessoas com quem eu tenho contato, de não gostar de confronto. As pessoas não gostam de confronto, as pessoas não gostam de confrontar, as pessoas confundem respeito com calar a boca e deixar o cara falar, né? Tipo, não seja um chato, né? E aí, o que você fez com o cara? Então, a gente... Foi na casa do cara da internet. E arrebentou ele da internet. Com a cara dele. Ele usou o melhor dos diálogos. Isso. Na verdade, força. Tudo que fazia era tipo, não, o seu argumento tá errado por causa disso, disso, você não pode fazer isso, e sei lá. Evitava citar as falácias lógicas, né? Tipo, Clube da Luta, você não fala da luta, você não cita as falácias lógicas. Mas basicamente assim, o lance é que quando você começa a pegar esse tipo de erro de discurso do cara e começa a mostrar pra ele que ele tá errado nisso, ele tende a não responder, ele tende a parar de responder, né? Sorte é sua, porque as experiências que eu tive com gente assim, o cara tende a se emocionar e me atacar. Tá, esse daí não, esse daí ficava tranquilo. E sei lá, cara, era... O Foz tem cicatrizes ainda. Eu tenho várias. Tem aquela do... O que ia falar, cara? Tem um lance desse daí em específico. Esqueci. Isso é bem comum, eu tô com Alzheimer. Eu acho válido. Eu sou meio contra. Assim, eu tenho uma postura bem híbrida com relação a arranjar confusão com essas coisas. Assim, eu acho que o Buda caiu. Eu acho que ele não gostou que você falou que não gostou. Posição híbrida. Falou, vai tomar. Não, eu acho assim. Eu acho que o excesso é contraprodutivo. Então, se você não souber dosar o quanto você faz desse tipo de ação, é absolutamente contraprodutivo porque você perde as pessoas. As pessoas não estão acostumadas com isso daí, né? Eu acho que você se ilha muito. Você tem que escolher bem as batalhas, assim. Infelizmente, o ônus de escolher de qual forma você faz as batalhas é nosso também. O outro lado vai jogar sujo. A gente não deve jogar sujo, porque é feio, cara. É feio e as pessoas vão embora, sabe? E aí você... O que adianta, né? Do que adiantou tudo aquilo? Você se desgastou, você perdeu tempo, você fez um monte de coisa e pra nada, né? Porque daí você não vai conseguir convencer aquela pessoa que tá errada e não tem mais ninguém te ouvindo pra ser convencida, né? Isso é muito triste. Mas ele tá falando no caso de você acabar esculachando, né? Se você perder a noção e também entrar na onda do cara. Eu já fiz isso também. E é assim, é um último recurso, assim, pra mim, como pessoa, como ser humano, do tipo, velho, que se foda, agora eu quero... acho que eu e o Foz a gente aprendeu bastante na porrada, né, Foz? A gente era bem mais agressivo. O Foz era bastante agressivo. Isso tem que ser muito... continua. Isso tem que ser muito bem dosado, cara. Isso tem que ser muito bem dosado. Se a tua intenção é fazer alguma coisa de útil com isso que você tem na cabeça, se a tua intenção é passar pra frente porque você acha que isso aqui tá certo, que você sabe que isso aqui tá certo, você tem a obrigação moral de ir com cuidado em certos casos, assim, de estudar o campo de batalha, saca? De olhar e falar assim, cara, se eu cutucar esse cara aqui, vai ficar uma guerra de merda e não vai adiantar bosta nenhuma, e eu vou só perder tempo. E as pessoas que estão vendo vão achar que eu sou tão babaca quanto esse cara e nada feito. E também tem outra, né? Tipo, justo por isso também você acaba, depois de que eu tava falando do... Você perguntou, né, se isso mudou da forma como eu falo com essas pessoas. Uma das coisas que, aliás, que você começa a querer brigar mais, mas ao mesmo tempo também tem um lance de que você desiste mais rápido, porque, mano, tem coisa que você olha e você fala, não vou perder meu tempo, porque esse daí não vai trazer nada de útil
pra mim e eu não vou conseguir levar nada de útil pra ele. Só vai criar mais briga, vai criar mais rixa e a coisa vai... Eu acho que o importante é pensar nos terceiros, cara. Isso eu aprendi com o Bruno. A gente entra nessas conversas pensando em convencer o cara que tá errado, mas, tipo, em rede social, as pessoas estão lendo, né? Tipo, tem orgulho, velho, você não né, vai... você não vai, necessariamente, provavelmente, você não vai conseguir convencer o cara que ele tá errado. Não você mesmo. provavelmente vai conseguir convencer as pessoas que estão lendo. E aí que tá o teu lucro, cara. São os terceiros. É o dano colateral que você tem que se preocupar e não o... semear coisas novas. Mostrar pra galera que tá lendo ou ouvindo, se for num debate público, que tem outras formas de ver. E tem outras formas racionais de ver isso, né? De ter outras formas que fazem sentido também. E pra eles, a galera começa a pensar, puta, mas isso é uma coisa que eu já ouvi mais de uma vez. Várias vezes. Pessoas do público que estavam me ouvindo durante o debate público, chegando depois pra mim e falando, nossa, cara, eu nunca tinha pensado assim. Eu acho que nossa, faz sentido mesmo. Eu acho que eu vou começar a ler mais isso. Aí me perguntava referência e tal, pra eu dar alguma sugestão. Porque começa a semear. Porque com o cara, com o seu rival na hora ali, dificílimo. Mesmo se o cara for ultra racional, ultra frio, dificilmente o cara vai, na hora, parar e falar, não, peraí, não, é verdade, você tem razão, obrigado por me amarro nos índios. Né, dificilmente, mesmo a gente, dificilmente eu fiz isso já. A maior parte das vezes que eu mudei de ideia por alguma discussão foi depois da discussão, né? Eu acho dificilmente durante a discussão o cara para e fala, não, nossa, pode crer, você tá absolutamente certo. Nossa, me amarro nos índios. Não, mas é isso, cara. Eu acho que a gente mesmo porque, cara, se a intenção nossa fosse colocar em pauta tudo que a gente pensa, como a gente pensa, e assim, sem se importar com terceiros e nem nada, a gente não ia ter esse clima que a gente tem conversando aqui, cara. A gente ia ficar esculachando as coisas que a gente já sabe que a gente esculacha em off, que a gente esculacha conversando um com o outro, e não ia adiantar nada, velho. Eu acho que o mais bonitinho mesmo, o mais útil e mais produtivo é isso, tentar chegar um pouquinho mais longe. E aí que a gente enfrenta a barreira da galera não tá acostumada a buscar, né? Eles têm que buscar também. E a galera tá acostumada, que nem o Bruno falou, com gente reclamando no YouTube, né? Com gente xingando, com vídeo cacetada e gente reclamando. Com vídeo cacetada, com policial e com gente reclamando. E com o nego mongol fazendo coisa... A gente tinha que reclamar mais, cara. Acho que esse é o segredo, fazer que nem o PC Siqueira mesmo. Vamos mudar e começar reclamando. No podcast procurando osso. Não, aliás, eu acho que essa é a nossa fonte de público. Porque o Foz reclama, viu? Reclama. Acho que eu, o Bunda e o Buda devia estar reclamando mais nesse episódio. Pode crer, eu sempre reclamo, né, cara? Acho que essa é a nossa fonte de... Então eu já descobri, o problema do podcast são vocês. Então é. Isso. A gente Buda, valeu, velho. Tipo, você descobriu aqui. No meu caso, o problema é a censura. Eu sou censurado, eu quero citar... Obrigado. É o primeiro som que eu concordo em ter sido colocado aqui hoje, velho. Antes da gente começar a gravar, antes da gente começar a gravar, eu falei assim... com elogio. Eu falei, para de usar essa porcaria, é o primeiro som que eu gostei. Em vez de ele falar, eu gostei desse som, não. Ele reclamou que todos os outros sons foram bosta. Inclusive das nossas vozes. Todos os sons. Os piores. Qualquer som. Eu amo vocês. Zardos. Eu amo todos vocês. Buda, valeu aí por ter participado. Eu que agradeço. Dessa conversa hoje. Não, mas tem mais. O que tem mais? Mas espere. Tem a citação do Buda. Porque o nosso convidado especial vai citar alguém muito especial. Carl Quem Sagan. você vai citar? Por favor. Estamos irrevogavelmente em um caminho que nos faz estrelas, a não ser que por uma monstruosa capitulação do egoísmo e a estupidez acabemos nos destruindo. Basicamente. Palmas para o homem. Palmas para o homem. Bem. E só por curiosidade, tenho pensado nisso também esses dias e
coisas estranhas me aparecem na cabeça. É Deus. Porque é ele mesmo. Coisas estranhas. Doce Deus, só ironia. pode ser. Termina o teu argumento, velho. Pode falar, eu permito. Porque eu não sei em que ano exatamente que o Sagan falou essa frase, né? Mas é possível que a gente também tenha entendido alguma coisa, não errada, mas incompleta aí. Digo, acho que na época que ele deve ter falado isso, suponho que, né? O medo maior era uma guerra nuclear, tá? Ele passou muito pela época da Guerra Fria, a gente se matando, né? Uhum. Mas tem um problema aí que tá na nossa cara e é a gente fudendo o nosso planeta, né? A gente não precisa esperar muito pra isso acontecer, cara. A gente pode se matar nisso também. Aliás, se a gente parar o que a gente tá fazendo agora, a gente já fudeu tudo. O quê? No ritmo atual, cagou, velho. Ah, sim, é só continuar. Para de Pra regaçar, consertar tem que ser negativo, velho. Por isso, qual que é uma das Não, soluções pra eu nós? concordo que é bem... Não envelheceu essa frase, né? É bem relevante ainda. Fala, senhor Fábio, qual que é a solução? Qual que é, velho? Elevador, mano. O meu é elevador espacial, velho. O do Foz. Nossa, é dele. Da onde Nós eu vamos- conspirei lá de cima. Então, fala de novo aí, elevador. Não, vou falar boa noite. Muito obrigado por todos terem comparecido hoje. Valeu, gente. Boa noite aí. Valeu, brigadão.